Está entrando no ar o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor, com Márcia Martins. Ele vem cavalgando os montes, os estéreos ladrão pelos ventes, nos olhos de fogo e voz de trovão. O Clamor, com Márcia Martins. O chão vai beber, o céu vai se abrir. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. Mais uma segunda-feira. A semana está voando, né? Mas que bom que você está aí, né? Esse é o dia que o Senhor fez. Podemos nos alegrar que estamos na presença do Senhor. Isso é tudo o que importa, não é verdade? Quantos podem liberar um brado de vitória e honra ao que vive? Bom, vamos dando continuidade à leitura do Salmo 119. No último programa, nós lemos, né, a primeira parte, é o Aleph. O alfabeto hebraico, ele é composto de 23 letras, assim como o nosso alfabeto, só que, né, elas são escritas de maneira diferente, né? Mas existe alguma similaridade. Então, o A, né, no hebraico é o Aleph. E nós já lemos, o Aleph hoje é o Bet, ok? Nós vamos para o Bet. E no Bet, porque o Salmo 119 é como a gente fala, um acrônimo, não é isso? Que você pega só as primeiras letras e a partir dali você vai, né? É realmente, né, como uma poesia quase. Bom dia, Washington. Olá, tudo bom contigo? Então, o Bet vai dizer o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu busco de todo o coração. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Glória a Deus pela palavra do Senhor, tão perfeita, né? Ela nos alimenta. Queridos, eu vou pedir a permissão de vocês nesta manhã para dar um alô para o meu amigo que entrou lá da Índia, um casal maravilhoso, são meus filhos, tá bom? Então eu vou só fazer uma saudação em inglês aqui para ele, vocês perdoem, ok? Hello, Joshua and Kushi. Good morning for you. It's so good to see you here. Okay, please later come to WhatsApp for us to talking, ok? Ok, muito obrigado, pessoal. Só saudei a Kushi e o Joshua, né? Eu fiquei alguns meses com eles. Quando eu estava na Índia, eles me receberam. Foram a minha família durante certo tempo, né? Eles têm as crianças. A Osana era pequenininha. Isso pegou muito a mim. Foi uma experiência bastante intensa que nós tivemos junto ali, né, na Índia, vivendo na casa deles durante um tempo. Bom dia também para a Shirley Olivida Trindade. Seja bem-vinda, Shirley, conosco. Nós vamos estar aqui a cada manhã, segundas, quartas e sextas-feiras. Não é todo dia, ok? Às 10 horas da manhã. Bem,
a gente estava fazendo um estudo em Apocalipse, né? E acabou sem acabar, porque, na verdade, eu estou precisando, né, ter aquele tempo especial de oração, de sentar-me na frente do computador, a juntar todas as informações, porque eu fui assim, né, o Senhor foi acrescendo as informações em Apocalipse e eu fui anotando nos papéis, né? Então tem um monte de papel desconectado, eu precisaria colocar isso tudo assim em ordem para a gente poder fazer uma revisão do nosso estudo de Apocalipse, porque é um assunto do momento, né? É o assunto do momento, é os dias em que nós estamos vivendo, são os dias do fim. E eu ainda estava comentando a esse respeito, porque tem tantas posições com relação ao arrebatamento, se vai acontecer, se não vai acontecer, se vai acontecer no começo, no meio ou no fim da grande tribulação, que a gente sabe que são 7 anos. Então você vê todo tipo de abordagem, todo tipo de entendimento, né? Tem aqueles que defendem que não vai haver o arrebatamento, só no final nós vamos subir para estar com Cristo, enfim. E eles dizem o seguinte: olha, e se você estiver esperando ser arrebatado e a tribulação for apertando, você entrar na grande tribulação, talvez você vai perder a sua fé, né? Porque você vai falar, poxa, eu criei que o Senhor ia me guardar e olha o que eu estou passando, Ele não me guardou, né? Tô aqui nessa terra, a terra está caindo aos pedaços, nós estamos aqui ainda, será que a palavra de Deus é verdadeira? Será que tudo isso é verdade? Então, se você tem uma posição assim, né, de crer no arrebatamento e ele não acontecer, você vai ter que perseverar até o fim para ser salvo, né? Se for esse o sentido dessas palavras, talvez a sua fé pode ficar abalada, né? Por isso, eu tenho uma posição que ela, na verdade, né, não se identifica com nenhuma dessas posições. A minha posição se identifica com as palavras de Jesus. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. Você tem que estar pronto. Quer o seu Senhor venha à meia-noite, venha no meio de madrugada. Você tem que estar ali pronto, esperando. Tem a parábola das 10 virgens, né, que nos exorta a estarmos prontas para a chegada do noivo. E nós sabemos, né, que no ritual de casamento hebraico, o que acontece? O noivo, ele envia o amigo dele vai dar uma dica para as amigas da noiva, e as amigas da noiva vão se alvoroçar, vão se aprontar, vão estar ali do lado de fora da casa, observando todo o tempo, dia e noite, porque elas vão falar, né, com a noiva. Vem o noivo, né? E a noiva vai se colocar ali já, né, de pé para sair para fora da casa, né, para ser levada, enfim. Mas o noivo envia o seu amigo para avisar, ok? E esse amigo do noivo, para nós, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, nós estamos aí vendo, né, com grande intensidade, pessoas trazendo palavras proféticas, pessoas que tiveram em experiências de quase morte, e elas vêm sempre trazendo o recado, olha, Jesus está mandando avisar que ele está voltando. Então, o aviso não seja por falta de aviso, né, Diana? A gente já está cansado de ser avisado que o noivo está chegando. Agora, se a noiva não se aprontar, né, o noivo não vai levar uma noiva que não esteja preparada, ok? Sem contar que nós já vimos que no banquete das bodas, nós vamos ter ali a noiva e os convidados. São 2 categorias de pessoas ali no banquete, né, do noivo. São os convidados e a noiva. Eu já falei com vocês sobre isso. Não é todo mundo que é noiva. E a gente não sabe com clareza, realmente a gente não sabe quem é noivo, quem é convidado. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, eu quero ser noiva. E Jesus diz o seguinte, olha, eu posso voltar a qualquer instante, esteja
pronto, esteja pronta. Devidamente ataviada com os dons do Espírito, né, os dons do Espírito, eles falam, né, são tipificados pelas pedras preciosas. É o trabalhar do Espírito em nós, é a pressão, né, das provações, dos ensinos trazidos por Deus. As pedras preciosas, elas são formadas em diferentes pedras, elas se tornam diferentes pedras preciosas, dependendo do nível de pressão que elas sofrem. Cláudia, lá da Bolívia, acabou de me dar bom dia. Querida, bom dia. Eu acho que você deve se tornar um diamante nas mãos de Deus, Cláudia, porque você tem sofrido uma pressão muito, muito grande, né? Deus tem te capacitado e te dado graça a sofrer uma pressão muito grande. E o diamante, ele é uma pedra que se forma muito, muito dura, mas porque ele é submetido a grande pressão, né? Quando ele está sendo ali formado. Então, cada pedra vai se tornar diferente dependendo da pressão que ela sofre. Eu trouxe lá de Roraima, de Pacaraima, da cidade de Pacaraima, mais, né, especificamente, quando eu estive na Venezuela, a Pacaraima faz fronteira com Venezuela, ok? Né? Você sobe mais um pouquinho, você entra na Venezuela, você passa do Brasil para a Venezuela. E eu estive ali, e antes de vir embora, eu fui numa loja e tinha ali tanta coisa de pedras, tudo ali de pedras. E eu comprei, não sei se comprei, se pastora Tânia me deu, um mobile, é mobile, né? Que a gente pendura e fica ali sacudido, com pedras, são lascas fininhas de pedras. E cada uma de uma cor diferente, né? Assim, ela vai, são várias cores em cada uma delas, várias tonalidades, né? Uma tem tonalidade de rosa, tonalidade de verde. Quem já esteve ali na minha casa, né? Já viu ali aquelas pedras penduradas, são lindas, né? E quando uma bate na outra, faz assim, aquele som de sinos, muito bonito. Eu vejo aquelas pedras e a gente pode pensar, por quê? Cada uma delas ficou de uma cor diferente, né? Foi o trabalhar, né, que elas sofreram, o tipo de solo, né? E as pedras são formadas também por causa essa pressão, né? Eu já ouvi falar sobre isso, eu não lembro mais os detalhes para falar para vocês. Mas, então, essa pressão que o Espírito de Deus faz em nós, na nossa consciência, esse trabalhar do Espírito em nós, as tribulações que nós passamos, né? Deus vai forjando o nosso caráter e nós vamos nos tornando pedras preciosas que vão estar lá nas muralhas da Nova Jerusalém, né? Você pode ser um rubi, uma ametista, não sei que tipo de pedras, mas as pedras vão apontar para a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, a noiva de Cristo, ela tem que estar ataviada, né? Com joias, adornada para o noivo, adornada, né? O caráter dela tem que ter sido bem trabalhado, né? E vestida também, aparamentada, com os paramentos da noiva, né? Com as vestes apropriadas, que são as vestiduras brancas, que são os atos de justiça dos santos. Justiça fala da obra de justificação de Jesus. Então, tudo aquilo que você fez a partir da vida de Cristo em você, que foi o jorrar da vida de Cristo através da tua vida para as outras pessoas, para trazer o reino a esta terra, isso se transforma em glória de Deus sobre a sua vida, isso se transforma em vestiduras brancas. Pessoal chegando no Facebook, olá, Francisquinha Dias, Ana Lúcia, muito bem-vindas. Francisquinha está dizendo, glória a Deus, nós somos lapidadas. Glória a Deus, sim, mas olha, o Espírito Santo nunca para de lapidar, né? Porque ele quer fazer uma obra-prima, né? Ele quer te levar à altura do noivo que você vai desposar, né?
Então, você, quando lê na Bíblia, você vai ver, são textos interessantes que vão falar do Pai. O Pai, quando se refere ao Pai, fala da glória do Pai, da glória de Deus, você vai ver ouro. O ouro na Bíblia está ligado ao Pai, à glória de Deus. A prata está ligada à salvação, à obra de Cristo, de redenção das nossas vidas. As pedras preciosas apontam para o trabalhar do Espírito Santo em nós. Olha que coisa, por isso que a Nova Jerusalém vai ser tão linda, tão maravilhosa. É tão interessante tudo isso na Bíblia, quando você vê o reinado de Salomão. Salomão tipifica Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Não tipifica, já falei com vocês, Isaac aponta para o ministério de Jesus como o cordeiro, né? Abraão e Isaac, Deus lidando com a redenção da humanidade. Mas quando chega em Davi e Salomão, está apontando para Jesus como rei. Ele vai vir agora como filho de Davi, o Messias esperado, aquele que vem para reinar, não aquele que veio para redimir a humanidade. Ele vem para reinar sobre as nações, sobre todo o universo. Ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, na época de Salomão, havia muita riqueza, né? Haviam leões do trono dele, porque tipifica o leão da tribo de Judá, ok? Davi, da tribo de Judá, Davi era muito bem. Então, você vai ver no texto lá, você observa que fala que no tempo de Salomão, enquanto Salomão reinou, a prata não tinha valor nenhum. Nenhum. Não se achava prata. A prata foi descartada no reinado de Salomão. Por quê? Porque o reinado de Salomão aponta para a glória de Deus, para o ouro, né? Para quando Deus Pai vai assumir tudo novamente, né? Vai ser tudo em todos. Muito bem. Então, a noiva tem que estar pronta, adornada com o trabalhar do Espírito Santo na vida dela, que são as joias, né, de adorno. A palavra diz, Paulo fala lá em Coríntios, né, que a mulher santa, que o adorno dela não seja uma mulher toda emperequetada, toda pintada, né, toda tatuada, toda de cabelos e coques e joias e pedrarias na época, né? Não é isso que se esperava desta mulher, que a verdadeira beleza dela, que o verdadeiro adorno dela fosse a santidade, a humildade, né? Que ela fosse uma mulher sábia, temente a Deus. Isso era o que se esperava, né? De uma mulher cristã, quando Paulo escreveu ali para Coríntios, porque, se eu não me engano, tá, gente, é carta de Coríntios mesmo, que ele vai falar ali sobre o adorno, né? Da mulher, porque Corinto tinha muitas prostitutas, né? Elas deveriam se enfeitar muito e vinha, né, depois para Jesus e para tirar, né, toda aquela maneira, né, de se comportar, de ser, ele vai dando ali algumas instruções. Muito bem. Então, nós estávamos ali falando que eu quero ser noiva. Eu quero ser noiva. Eu não abro mão de ser noiva. Eu já falei, Espírito Santo, dá seu jeito, faz o que tiver que fazer em mim. Jesus, eu não quero esse negócio de comparecer como convidada, né? Minha vida é tua, faz o que for necessário para que quando o Senhor vier me encontre pronta, adornada, né? Com a vida em dia, sem nenhuma pendência, sem nenhum pecado oculto, né? Com as vestiduras brancas limpas no sangue do Cordeiro, para que me assista o direito de entrar pelas portas na Jerusalém celestial. Então, eu estava comentando tudo isso, por quê? Porque as pessoas ficam assim, bom, eu acho que você é arrebatado no começo da tribulação, tá, e se você não for? Né? Se você ficar lá por metade da tribulação, talvez você já vai aí ter a sua fé um pouco abalada. Ah, mas eu achei que eu ia ser arrebatada, até agora nada, estou tendo que passar por tudo isso. Ou, por outro lado, você fica observando, né? Observando, como diz lá
em Provérbios, você fica olhando as nuvens, vendo se o vento vai soprar, se vai chover, se vai o quê, esperando para lançar a sua semente, e você nunca lá lança semente. Aquele que fica esperando, observando para lançar semente, não lança. Você tem que lançar a semente, você tem que jogar o seu pão sobre as águas. No tempo certo, né, você vai colher o que você plantou. Então, as pessoas que têm essa posição aí, na metade do milênio, né, para serem arrebatadas, elas ficam também muito focadas nos sinais, né? Será que já está na hora? Será que, né, essa catástrofe vai ser suficiente, né, para marcar aí o tempo do nosso arrebatamento? Será que o anticristo já está na Terra? Acaba a pessoa, às vezes, ficando tão focada nos sinais para a volta de Cristo, que ela, né, se esquece de focar totalmente na vida dela com Jesus, né? Na comunhão dela com o Senhor, na intimidade dela com o Senhor, em conhecê-lo, em focar realmente, né, no Senhor e não ficar olhando muito para as coisas deste mundo. E se você tem uma posição, não vai ter nada de arrebatamento, né, lá no final, também isso vai te levar a uma outra posição que você vai falar, não, eu tenho tempo, as coisas ainda não estão tão ruins assim, Jesus ainda não está voltando, né, eu posso ainda viver do meu jeito, depois eu conserto, não é isso? Então, todas essas posições tem o lado positivo, mas tem esse lado negativo. Por isso eu prefiro ficar com a palavra de Jesus. Ele fala, olha, não interessa que hora eu vou voltar. Eu vou voltar de repente. A sua parte é estar pronto, é estar pronta. Porque também tem o seguinte, nós não sabemos o tempo da nossa vida, né? Para você morrer basta você estar vivo, né? Se o seu tempo chegar de repente e você não estiver preparado, não é verdade? Então, essa questão do Apocalipse, para mim, fica assim, resolvida. Francisquinha está dizendo o seguinte lá no Face, vamos ver. Minha querida, é muito bom ouvir você e aplicar tão bem a palavra de Deus para nós logo de manhã. Não sei se você nos conhece. Somos o Dua Paz e Amor, aqui de São Paulo, congregamos na igreja evangélica. Ali cortou, tá, Francisquinho? Ali cortou a sua mensagem, eu teria que ver mais, eu não quero tocar lá na tela, que costuma, às vezes, quando eu toco na tela, às vezes interrompe o vídeo, então não vou tocar. Mas eu agradeço muito a tua audiência e você mandar esse recado lá de São Paulo, né? Bom ver, né, que o Senhor está usando as nossas vidas para chegar em todo o Brasil, mesmo fora do Brasil, né? Como eu mandei o recadinho para a Beth lá de Boston, que ela me cobrou, a Cláudia ali na Bolívia conosco. A imprensa, gente, a mídia, ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, né? Às vezes as pessoas veem filmes, eu lembro a questão do Rei Leão, que é cheio de mensagem subliminar, né? Tem várias coisas assim, mas quando eu olho, quando eu assisto as coisas, eu consigo ver, não o que o diabo tentou colocar, mas existe um fundo de verdade, existe a história da redenção embutida, ninguém consegue fugir disso. Tem sempre o que em toda a história tem o bem e tem o mal, não há como ficar no meio do caminho, né? Você tem aí essa questão de gênero que eles estão falando agora, que não tem mais masculino e feminino. Eu estava ali assistindo na TV uma reportagem que passou, né? Eu passo pela TV porque eu vou para o YouTube, eu não fico na TV aberta, eu escolho o que eu quero ver no YouTube, né? Graças a Deus o Senhor me presenteou aí, me permitiu ter uma Smart TV agora, porque eu escolho o que eu vou ver no YouTube, né? Eu não vou comendo qualquer coisa. Mas passou rapidamente, eu estava procurando um canal, as agentes penitenciárias, acho que foi até aqui de fora mesmo, elas estavam protestando, porque foi baixada uma norma sem que elas fossem consultadas, não sei se uma lei, uma norma, de que os homens que são transexuais e
tem todo tipo de nome para isso, né? Que se consideram mulheres. Eles estão exigindo na cadeia, né? Ou quando vai visitar as pessoas na cadeia, serem revistados por mulheres, porque eles se consideram mulheres. E isso está provocando um constrangimento muito grande nas mulheres que têm que revistá-los. Por quê? Eles têm corpo de homem, eles têm órgãos masculinos, elas vão ter que, né, ver esses homens, né, tocar nesses homens e, né, eles se dizem mulheres, mas eles têm força de homem. Então, eles podem facilmente rendê-las, agredi-las, né, porque a força muscular do homem é superior. Então, esses dias teve também um problema grande lá nos Estados Unidos, eu até tinha notado isso, deixa eu ver, sim, quer ver? Eu anotei para vocês, sobre esse assunto, é o seguinte, que lá nos Estados Unidos, em Connecticut, por esses dias, saiu essa notícia, que os homens transexuais, eles entraram na competição, né, competição escolar, lá eles levam muito a sério. Então, eles venceram a competição do atletismo feminino, e isso irritou as demais corredoras, né, que têm corpo de mulher, que são mulheres, porque elas não conseguem, né, ter a mesma performance que um que tem corpo de homem. Era um campeonato estudantil. O vencedor, Terry Miles, nasceu homem, mas se identifica como mulher. E aí ele recebeu permissão para competir com as mulheres. O segundo lugar também ficou com um transgênero, outro com corpo de homem, né, competindo como mulher. E biologicamente elas lembraram, né, que masculino e feminino são diferentes, né? Biologicamente você não pode negar isso. Então eles têm mais força e logicamente eles venceram, né, a corrida. Então, né, são situações inusitadas que vão acontecendo, né? Bom dia, Olga, Roque, um abraço para você, querida. Juliana, chegando agora. José Carlos da Silva, bom dia para todos vocês. É uma alegria, segunda-feira, nós estamos aqui neste microfone, essa voz que o Senhor tem nos dado. Vocês sabem que o meu chamado, sempre o Senhor, quando eu peço uma palavra, Ele me dá lá em Lucas, voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, fazei caminhos retos, né? Porque o Senhor está voltando, o Senhor está chegando e nós estamos chamando o povo ao arrependimento, a consertar os seus caminhos, porque diante dos olhos do Senhor nada passa desapercebido. Mas então voltamos aqui ao nosso assunto, que é Apocalipse. Nós estamos vivendo, né, dias do fim, e eu falei o quê? Que o noivo já tem enviado o seu amigo, o Espírito Santo, muitas pessoas trazendo recado. Eu, Jesus Cristo, estou voltando. Apruma a tua vida. Esteja pronto. Não importa se a sua posição é amilenista, milenista ou pós-milenista. É importante você conhecer essas posições. Tudo que diz respeito à palavra de Deus é importante. Mas Jesus nos adverte. Esteja pronto, que você não sabe o dia e a hora em que eu vou voltar e você não sabe quanto tempo de vida você tem, né? Você está vivo hoje, pode estar morto amanhã. Ele fala, né? Lá fala tanto Eclesiastes, nós somos como uma flor que de manhã abriu e de tarde já murchou, né? O vento vem, qualquer vento que vem leva. Nós somos muito frágeis, muito dependentes do Senhor. Bom, em Apocalipse, gente, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, mais uma contribuição para vocês. Em Apocalipse 21:4, céu, terra e mar. Eu gosto muito, né? Lá no finalzinho de Apocalipse,
é incrível, né? Tudo que nós vamos receber, tudo que nós vamos viver, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que a gente não consegue nem imaginar de tão bom que é, né? Vai dizer assim, vamos lá, Apocalipse 21:4. Bom, Apocalipse de uma maneira geral, né, o conteúdo é assim, essas primeiras coisas passaram. Existem primeiras coisas que passaram. Essa condição, essa realidade do mundo físico vai passar. Vai passar, tudo isso vai passar. Então, por isso a palavra diz, vamos abrir aqui em Apocalipse 21:4, que aí a gente acompanha melhor. Apocalipse 21:4 diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, essas primeiras coisas passaram, essa realidade que nós estamos vivendo, esse mundo físico que chamamos terra, tudo isso vai passar. Aqui existe pranto, existe lágrimas, existe morte, luto, dor, mas tudo isso vai passar. Nós ainda estamos no início de um processo de restauração através da morte de Jesus. Começa a restauração do nosso espírito, quando você nasce de novo, e essa restauração deve prosseguir para a alma e para o corpo, ok? As nossas emoções, elas vão ser saradas. E também o nosso corpo não vai sofrer nem doença, nem morte. O Cristo reinando fará nova todas as coisas. No milênio não vai ter ninguém doente, todo mundo com o corpo glorificado. João 1 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Jesus Cristo, né? O Senhor da glória, a palavra de Deus encarnada, ele existia antes, né, do começo de todas as coisas. Bom dia, Glória, Glória chegando. Então, veja bem, o processo de restauração, com a morte de Jesus, começou no nosso espírito. O seu espírito estava morto e reviveu, porque o Espírito de Deus vem e vivifica o teu espírito, ressuscita o teu espírito morto. Mas nós vamos precisar também da ressurreição dos nossos corpos depois, ok? Então é um processo que vai caminhando. Primeiro o Espírito, depois o Senhor vai trabalhando as nossas emoções, o trabalhar do Espírito Santo no nosso caráter, né? Em toda a nossa parte emocional, mental, racional. E o corpo também vai ser glorificado no final. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aquele que fez todas as coisas vai refazê-las. Vocês lembram quando Jesus ele encontra o cego de nascença, né? Aquele homem, ele nasceu sem a vista, sem a visão, né? Então, talvez fisicamente ele não tivesse nem nada no globo ocular, possivelmente, né? Ele era um cego de nascença. E Jesus cuspiu no chão, fez lama e aplicou no olho daquele homem. Jesus fez ali um milagre de recriação. Ele criou olhos naquele homem. Porque o homem como um todo, nós fomos feitos do pó da terra, né? Assim, nós fomos feitos de barro. Um boneco de barro onde Deus soprou vida, não é? Todos os elementos do nosso corpo, quando nós morremos, nós somos enterrados na terra, eles são reabsorvidos no solo, porque o nosso corpo é composto de elementos químicos iguais aos elementos que estão na terra. O homem foi feito do pó da terra, não é isso? Então, este homem estava faltando, né? A visão, estava faltando ali, de repente, o globo ocular mesmo. Jesus cospe no chão, faz um pouquinho de lama, porque ficou faltando aquele pedacinho naquele homem. E Jesus, né, faz ali a lama, ele cospe, né, da saliva dele mesmo, né?
uma saliva ungida que junta ali. A saliva, quando ele cospe, o fato de cuspir assemelha-se muito ao fato de assoprar, né? Deus assoprou para dentro do homem. Jesus ali cuspiu, fez a lama, aplicou nos olhos dele e refez aquele pedacinho daquele corpo, né, feito do pó da terra, que tinha ficado faltado aquele pedacinho. E Jesus manda, então, ainda que ele tivesse feito fisicamente, ele tivesse devolvido os olhos para aquele cego, fisicamente ele recebeu a visão, mas ele não tinha visão espiritual. Então ele manda ele lavar-se nas águas, né, do poço de Siloé, e ele então passa a ver, né? Ver não somente no sentido físico, mas enxergar espiritualmente, porque aí ele reconhece a Jesus como Filho de Deus, e com isso, né, ele tem visão espiritual, ele é salvo, né? Veja que coisa maravilhosa, porque nós também, quando nós nascemos de novo, nós precisamos nos lavar na água da palavra, para tirar todo o lodo, todo entulho que impede a gente de ver o nosso Deus com clareza e seguir a Jesus como aquele homem, né, com certeza ele passou a seguir. Bem, mas vamos lá, a palavra é tão rica que a gente vai para um lado, vai para o outro e volta e retoma onde estávamos. Bom dia, Israel Silva. Estamos em Apocalipse 21:4. Bem, então aquele, por intermédio de quem todas as coisas foram feitas, Jesus Cristo, o Senhor, ele vai refazer todas as coisas. Bem, vamos continuando então. Apocalipse 21:7 vai dizer o seguinte: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. As promessas são para o vencedor. O vencedor é aquele que permanece em Cristo. Permanecer em Cristo não é dizer eu te amo, Jesus, mas é andar nas pegadas que Jesus andou, é andar em obediência à palavra de Deus. Jesus mesmo falou, você fala que me ama, mas não obedece os meus mandamentos. Então você não tem parte comigo, né? Porque aquele que me ama, obedece, né, a minha palavra. Enfim, 1 Coríntios 15:28, vamos pegar lá, 1 Coríntios 15:28, diz assim, estou chegando lá, quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, bom, vamos voltar aqui um pouquinho mais para cima aqui, né? Vamos aqui no 15:27, 1 Coríntios 15:27, porque ele, Jesus Cristo, porque ele, o Pai, tudo sujeitou debaixo de seus pés, dos pés de Jesus Cristo. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Vai ser só ouro, só glória, Jerusalém celestial, ruas de ouro, né? Muito bem. Então, em 1 Coríntios vai dizer para que Deus seja tudo em todos. O primeiro templo era no tempo da lei. Ele foi erguido no Antigo Testamento, o primeiro templo, no tempo da lei. Quem ergueu o templo? O rei Salomão. A glória de Deus veio naquele templo, mas aquele templo simbolizaria o corpo do homem. O segundo templo já é o templo do Senhor, que somos nós, né? No Antigo Testamento ele habitava no templo feito por Salomão, a glória veio e encheu. O segundo templo, Jesus edificou, que somos nós. É o nosso templo físico.
O segundo templo é o nosso templo físico no sentido do nosso corpo físico, ok? Nós somos o templo do Senhor. E esse segundo templo, assim como o primeiro vai apontar para o corpo, o segundo vai apontar para o nosso ser, para a nossa alma. Deus habitando, né, em nós. Emmanuel, Deus conosco. E vai haver um terceiro templo, que vai ser na Nova Jerusalém, o capítulo 21 de Apocalipse, que fala, né, sobre o templo. Vamos aqui voltar em Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Então você vê, hoje ele habita nos nossos corpos mortais, mas então vai descer a Nova Jerusalém, vai ser o tabernáculo de Deus, né, com os homens. Deus vai viver conosco, no nosso meio. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí nós vamos ver que nem precisa de luz na cidade, que a própria glória de Deus, a presença de Deus vai iluminar, né, e não vai haver nem noite mais, ok? E esse então aponta para o terceiro templo, que vem da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém. Vamos habitar com o Senhor lá. Deus e o Cordeiro com os homens, e os fundamentos dessa Nova Jerusalém são as pedras preciosas, como eu disse, uma referência à obra do Espírito Santo. E esse terceiro templo, então, uma referência ao nosso espírito. Primeiro corpo, o primeiro templo, uma referência ao corpo. Segundo templo, uma referência à nossa alma, né, ao Senhor habitando em nosso ser. E um terceiro templo, uma referência ao nosso espírito, quando nós em espírito estaremos habitando, né, com Deus que é espírito, na glória para sempre. Então, há primeiras coisas. João fala em Apocalipse das primeiras coisas. Há primeiras coisas, as que nós estamos vivendo agora. Há segundas coisas que Deus mostra a João, mas haverá muitas coisas ainda não reveladas. Segundo Coríntios 3,18, diz que nós somos transformados de glória em glória à própria imagem do Senhor, né? Temos os textos de Isaías 61, de Lucas 4:18, onde Jesus fala da restauração da vista aos cegos. Vamos dar uma olhadinha, vamos lá comigo, vamos dar uma olhadinha aqui, Lucas 4:18. Bom, seria ótimo que você estivesse com a sua Bíblia aí, uma ótima oportunidade para o Espírito Santo estar te ensinando mais coisas ainda na palavra de Deus, ok? 4:18, o Senhor diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Recuperação de vista aos cegos, porque hoje as pessoas estão com os olhos tampados para não ver a glória de Deus, né? Elas estão cegas. O inimigo, né, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus. E algo tão interessante, como eles se tornam cegos como seus próprios ídolos. Esta família, né, que eu cuido lá na Índia, que é de africanos, ela comentou esses dias comigo que estava tendo um problema com a landlord, que é a pessoa que aluga a casa para eles. E então ela pediu um casal de pastores, amigos dela, que falam hindi, para que eles pudessem conversar com essa landlord, ver o que estava acontecendo. E ela descobriu o quê? Esta mulher
essa mulher se diz convertida, mas as fortalezas das trevas são tão densas ali na Índia que muitos que acham que são convertidos não são. Eles, ao mesmo tempo que eles adoram Jesus, eles continuam adorando os ídolos. A família manda na sua vida. Então essa mulher é viúva, a família do marido manda nela, interfere. E eu sei que ali, na casa desta mulher, eles trouxeram para ali um ídolo, compraram um ídolo hindu, muito caro, pagaram caro naquela estátua, sei lá, puseram ali na casa desta mulher, da landlord, da mulher que aluga a casa para Maria, né? A famosa Maria que eu falo para vocês, que eu não posso falar o nome. Então, e a casa que ela aluga fica próxima à casa dela. O que aconteceu? Este ídolo caiu e se quebrou em pedaços. E o indiano é muito avarento, eles perderam dinheiro com isto, né? E perderam o ídolo deles e ficaram furiosos porque eles atribuíram a queda do ídolo a esta irmã. Ela é cristã, ela fica orando e ela quebrou o nosso ídolo com as orações dela. Nós queremos ela fora daqui. Então, como eles olham e não enxergam, né? Que esse ídolo não é nada, pois esse ídolo foi quebrado através da oração da irmã. Bom dia, Nilson Reis, Jackson Muniz, Brandon Simon, pessoal todo conosco no Facebook. Então, veja bem, esta mulher cristã orando, né? Eles acham que por causa da oração dela, aquele ídolo caro que eles tinham comprado quebrou-se. O que era para essas pessoas pensarem? Uau, eu quero este poder, este ídolo não vale nada. Não, o que eles pensam? Esta mulher é um tipo de feiticeira. Nós temos que nos livrar dela, porque ela está destruindo, né, a nossa fé, as coisas boas que a gente tem na nossa vida. E aí eles perseguem os cristãos, eles querem matar, eles querem eliminar, desde o tempo de Roma. No tempo de Roma, Nero acusou os cristãos deles terem queimaram, né? Foi um incêndio terrível em Roma, queimou grande parte de Roma. E o imperador Nero falou que tinham sido os cristãos, porque os cristãos são maus. Eles não servem os nossos deuses ficam irritados e começa a acontecer todo tipo de coisa ruim com a gente por causa dos cristãos. Eles são um tipo de feiticeiros, eles se reúnem escondidos, eles criam que eles comiam as criancinhas nos ritos deles, né? O que faz a ignorância. E eles, né, as pessoas hoje ainda que não têm Jesus, elas estão nessa ignorância. Elas olham para o verdadeiro cristão que caminha no poder de Deus. Mesmo os crentes carnais, eles olham um cristão, um crente verdadeiro, um seguidor de Cristo, que anda no poder de Deus, que manifesta os sinais de Deus, que cura os enfermos, que expulsa demônios, né? Eles olham e pensam assim, será que essa pessoa é de Deus ou ela está fazendo isso pelo poder de Beelzebu? O que fizeram com Jesus na época, os fariseus religiosos da época, carnais, fizeram isso com Jesus. E ele disse que fariam isso conosco também, né? Então, veja bem, ela até precisaria, né, sair daquela casa, essa minha amiga ali na Índia, mas é difícil, porque eles não querem alugar casa para os cristãos. Porque eles acreditam que o cristão traz maldição, né? Porque não serve aos deuses deles. Hoje também nós estamos vivendo esta mesma realidade. Todo aquele que quiser seguir ao Senhor verdadeiramente será perseguido. Por causa disso, porque o mundo está na cegueira, na idolatria. Eles têm os olhos, né, cegados, o entendimento cegado para não resplandecer para eles a glória do Evangelho de Jesus Cristo. De que nós servimos a um Deus que é amor, um Deus poderoso, um Deus que liberta, que salva, que traz a paz, não é? Bem, vamos continuando aqui. Olha só, gente, já são 10h45. Bom, então, em Lucas, o Senhor está dizendo, eu vim, né, para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar oprimidos, proclamar o ano da graça
do Senhor. Quem são esses cegos? É isso que nós estamos falando. Quem são esses cegos? João 9,39, Evangelho de João 9,39, né, vai dizer isso. A fim de que os que não veem, né, Jesus Cristo veio, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus estava dizendo que ele era a luz, mas eles preferiam as trevas, onde não se pode enxergar. Eles queriam permanecer em sua cegueira espiritual. A questão é que estamos incapacitados de ver a glória de Deus, a presença do reino que está entre nós. E nós não sabemos como voltar para o jardim do Éden, o lugar da comunhão com Deus. Mas Jesus está nos dizendo que Ele é o caminho. Ele rasgou o véu entre uma e outra dimensão. Agora nós podemos retornar à dimensão espiritual e desfrutar da presença do Pai. O caminho está diante de nós. E nós seguimos como cegos, como os discípulos indo para Emaús. Jesus nos advertiu a não buscá-lo fora. O reino de Deus está dentro de nós. Esse texto está lá em Lucas 17, 20 a 23, ou Mateus 24, 23. O reino de Deus está dentro de nós. Hoje nós somos o segundo templo, a habitação do Espírito Santo. O mestre do engano que opera hoje nessa dimensão nos ilude com a ideia de que Deus está além do nosso alcance. Mas ele já veio ao nosso encontro e nos achou em Jesus Cristo. Amém? A glória de Deus está presente em nós e ela é a manifestação do caráter de Deus. Ele é onipresente. Jesus se faz presente onde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, né? Mas nós continuamos buscando um Deus inacessível. O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando nós buscamos com intensidade, nós vamos penetrar nas regiões celestiais que nos cercam. Nossos olhos se abrirão. Hoje, quando nós aprendemos a entrar com facilidade, com uma certa facilidade na dimensão do Espírito, nós vamos transitar cada vez mais sem fronteiras entre as duas dimensões e vamos estabelecendo uma comunhão com Deus quase que automaticamente. A carne já não consegue nos impedir, né, com tanta tirania. Quando nós exercitamos isso naturalmente, nós começamos a pensar que algo está errado, né? Quando você começa a entrar tão facilmente nas regiões celestiais, você fala, uau, né? O próprio espírito do engano tenta nos impedir com o argumento de que isso não pode ser tão fácil, não pode ser tão espontâneo assim. Que é preciso estar de joelhos, ou no templo, ou numa atitude, numa posição religiosa, ou talvez em meditação. Agora eu vou poder falar em línguas, porque agora eu estou na presença do Senhor, já louvei, já adorei. Eu falo em línguas o tempo todo, eu canto em línguas o tempo todo, enquanto eu cozinho, enquanto eu limpo a casa, seja o que for, ok? Tira essa coisa de religião da sua vida. Para falar em línguas ou se mover no Espírito, você não precisa, né, de posição especial, de estar em lugar especial. Você precisa, sim, estar limpo pelo sangue do Cordeiro, limpo diante de Deus, né, para que você possa chegar diante do Pai com a cobertura do sangue de Jesus, né, sobre a sua vida, sem nenhum pecado não expiado. Nós podemos achar que a experiência sagrada, entre aspas, acaba se tornando banal se primeiro a gente não lavar as mãos antes da refeição, como ordena a lei. Mas nós não estamos mais no tempo da lei. Ainda nos assusta a possibilidade de contemplarmos a glória de Deus com o rosto descoberto. Nós ainda estamos com o pezinho lá no Sinai, onde o povo ficou apavorado com a manifestação do poder de Deus. Mas nós já devíamos estar no Monte Sião, no Monte da Transfiguração,
contemplando de olhos abertos a glória de Deus. Não é isso? Por que razão a nossa visão continua tão fraca e pequena? Nicodemos estava diante do Filho de Deus, a manifestação do reino, e ele não o via. Jesus atribui isso à operação do engano, aos espíritos religiosos, Beelzebu, que é pai da mentira e que impede a manifestação da verdade. Em João 4, diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No Monte da Transfiguração, os discípulos tiveram uma visão. Eles tiveram seus olhos espirituais abertos e, por instantes, eles entraram na dimensão celestial. Nós precisamos crer para ver, para contemplar o reino e seu rei. Quando nós cremos na verdade da palavra, a operação do engano perde sua força. A luz supera as trevas. E eis que estamos vendo. Agora nós vemos por esse espelho, então o veremos face a face. Maria Madalena estava chorando, buscando o corpo físico de Jesus, mas ele estava ressuscitado na frente dela e ela não o via, não o reconhecia. Foi preciso chamá-la pelo seu nome para que ela o reconhecesse. Quero ver a verdade. Você quer ver a verdade? Eu quero ver a verdade. A verdade que nos liberta dessa condição de prisioneiros do engano, de crentes carnais. Meninos, eu tenho 3 minutos e eu quero falar para vocês do projeto Asra, ok? Hoje, já dia 18, gente. Ó, amanhã, prepara o sustento para você fazer seu depósito, se você ainda não fez, ok? Das crianças que estão aí, que você adotou, tá? É o teu compromisso com Deus, porque amanhã é dia 19. Depois da manhã, dia 20, eu quero fazer o envio, é dia de enviar, ok? O sustento das crianças. Lá no Salmo 41, diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Veja bem quantas promessas quando a gente se importa com aqueles que têm menos que nós, que precisam do nosso socorro, como o caso das crianças ali na Índia, projeto Asra, Esperança, salvando, tirando crianças do lixão, chegando com o evangelho naquelas áreas mais escuras ali da Índia. Meu WhatsApp, 32 99195 9489. Qualquer informação sobre o projeto, você vai estar recebendo. Número de conta bancária. Kátia, muito obrigada pela sua participação, né? Ela mobilizou e ela falou: 2 recém-convertidos, pastora, eles querem adotar as crianças, vão adotar cada um deles uma criança. Olha aí, você que já está na caminhada há mais tempo, recém-convertidos estão sensíveis a Jesus e vão adotando as crianças na escola Asra, ali com a gente na Índia. E eu te convido a fazer o mesmo, porque é um privilégio que Deus nos concede, né? Fazer o bem, não desistir, né? E nos unir com Ele para salvar, chegar com a salvação, né? Lá no sul de Delhi, na Índia. Eu tenho falado todos os dias aqui sobre o projeto, você que me acompanha, né? E eu só estou lembrando vocês que já é dia da gente reunir os recursos e enviar. Eu acho que nós vamos ter que mover uma campanha aí para comprar um terreno, um local lá, porque está difícil continuar com a escola onde nós estamos. Mas, queridos, Deus te abençoe. Que bom que você esteve comigo esta manhã. O nosso tempo está aqui por 2 segundinhos, ok? Mas que o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre ti o rosto dele e te dê a paz de todo entendimento, e que é um privilégio para nós que estamos andando nas pegadas de Jesus. Até quarta-feira, tá bom? Te espero aqui, 10 horas da manhã. Não se atrase. Paz.
10h55. Padaria Coelho, produtos caseiros, receitas exclusivas. Bom dia, Sexta queridos. É dia de Sextou Pizza, Obrigada. R$ 9,99. A massa é especial, o recheio